Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo o cenário em 3 estados que pro PT deu uma complicada. Claro que o Lula continua favorito em Pernambuco e Bahia, 2 desses que eu vou falar, e em São Paulo a coisa lá tá aberta e a movimentação em Pernambuco pode afetar também os destinos do PSB e do PT lá em São Paulo. Eu vou explicar tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta aqui embaixo e compartilha. Todo esse protocolo, que eu repito sempre aqui, é muito importante para que o nosso trabalho continue furando bolhas. Pessoal, vou começar pela Bahia. Até pouco tempo o PT tinha por lá Jacques Wagner, que é atualmente senador da República. Ele é ex-governador da Bahia e ele estava como um pré-candidato ao governo do estado. Nas pesquisas, a Semineto ainda despontava como favorito, mas o Jacques Wagner era o nome que conseguia fazer frente e tentar tornar a disputa um pouco mais, difícil para o ex-prefeito de Salvador. Aí o Rui Costa, nessa situação, que é o atual governador, ele estava como pré-candidato ao Senado. Os dois são do PT. Aí divulgaram, até fiz um vídeo aqui, falei sobre isso, que o Jacques Wagner não queria mais ser candidato ao governo do estado, contrariando Lula, inclusive. Isso gerou um mal-estar no partido. E a partir disso, Otto Alencar, que é senador pelo PSD, seria então o nome indicado para tentar o governo do estado com o apoio do PT. E o atual governador, Rui Costa, continuaria como pré-candidato ao Senado. Só que o Otto Alencar, que está no fim do seu mandato, não gostou da ideia, até porque ele sabe que enfrentar a Semineto por lá nessas eleições é uma parada difícil, para não dizer impossível. E tinha um outro problema, que o PT temia que João Leão, que é vice do Rui Costa, assumindo o governo do estado, fosse dificultar a vida do Lula por lá. Então foi uma série de coisas que acabou fazendo com que outra reviravolta acontecesse. E qual é essa reviravolta? O Rui Costa vai ficar no governo cumprindo seu mandato até o final. Com isso, seu vice não assume a vaga. O PT agora vai ter candidato ao governo, que é Jerônimo, secretário da Educação. Otto Alencar, como ele queria, vai tentar a reeleição. E mesmo assim eu acho que vai ser uma parada difícil para ele. No fim das contas, o PT, eu acredito, vai perder o governo do estado, e a gente sabe que em eleição tudo pode acontecer, mas o Semineto está muito bem cotado para ganhar essas eleições por lá. O Otto Alencar vai ter dificuldades para se reeleger. Eu vou contar para vocês aqui quem que pode aparecer também como favorito, e aquele que seria eleito senador, Rui Costa, como as pesquisas mostram, que ele sim, se fosse concorrer ao Senado, certamente ganharia. Então também não vai mais concorrer, então o PT vai perder espaço na Bahia, que, como eu disse, a Semineto é da União Brasil, ele sai fortalecido disso tudo. Se já era favorito antes, agora é ainda mais. E teve ali um rompimento com o PT do vice do Rui Costa, o João Leão, que eu disse para vocês. Rompeu com o governo e ele vai ser candidato ao Senado, vejam bem, na chapa do ACM Neto. Então é um nome que surge e que pode crescer nas pesquisas e inclusive ser eleito no lugar de Otto Alencar. E o PDT de Ciro Gomes deve indicar lá o vice na chapa do ACM Neto. Eu entrevistei aqui o presidente do partido lá no estado, Félix Mendonça Júnior. Ele confirmou isso aqui no canal Politizando. E eu andei pesquisando na internet aí o Zé Ronaldo, que é um quadro histórico do Democratas, agora que formou aí o União Brasil. Ele é ligado ao ACM Neto e existe também a especulação de duas coisas: de que ele possa ser o vice do próprio ACM e que ele possa sair do União Brasil e ir para o PDT. Ele esteve reunido, inclusive, com Carlos Lupe, que é o presidente do partido de Ciro Gomes. E vamos falar agora de Pernambuco para entender o que pode acontecer em São Paulo. Marília Reis, que muitos diziam que não sairia do PT, eu fiz um vídeo sobre isso semana passada e muita gente vê aqui, petista, não, Marília nunca vai sair do partido. Olha, nesse momento tudo indica que ela vai sair sim. Não oficializou ainda, portanto eu tenho que trazer essa notícia também. O PT tenta fazer alguma movimentação para impedir a sua saída, mas muitos analistas, blogs, sites já dão como certa a sua saída do PT e a ida para o Solidariedade, embora existam também outros partidos interessados na sua filiação. Hoje ela lidera a disputa tanto ao Senado quanto ao governo de Pernambuco, mas parece que ela vai tentar o Senado e tem tudo para ser eleita. Isso aqui é ruim, péssimo para o PT por vários motivos. Primeiro,
perde uma deputada que, se tentasse a reeleição, seria reeleita e, com seus votos, ajudaria inclusive a eleger mais um e talvez 2 deputados no estado. O PT deseja a vaga ao Senado na chapa do PSB, mas, curiosamente, boicotava Marília Reis, porque lá dentro tinha ali o racha entre ela e Humberto Costa. Humberto Costa é quem manda e desmanda no partido, então o PT estava colocando o nome de quem? Do deputado federal Carlos Veras, que mesmo se Marília Reis mais uma vez aceitasse tudo isso que o PT faz com ela, o Carlos Veras tem possibilidade, eventualmente, com o apoio do Lula e tal, da própria Marília, crescer e eventualmente ganhar essas eleições. Se Marília concorre ao Senado por outro partido, o Carlos Veras vai ver a sua chance aí reduzida a praticamente zero. Então, o PT perde uma deputada, perde aí outros deputados que poderiam ser eleitos com os votos dela, perde também a possibilidade de ter um nome viável para o Senado. E no fim das contas, quem vai sair perdendo com isso não é só o PT, o PSB também. Vale lembrar que o PSB, dominado pela família Campos lá, tem Marília Reis como rival e ela é prima do João Campos, prefeito de Recife. E a Marília Reis indo para um outro partido, tudo indica que ela vai apoiar um outro nome contra o nome do PSB, por lá, que deve ser Danilo Cabral. E Raquel Lira, por exemplo, que é um nome muito bem cotado do PSDB, ela inclusive pode receber o apoio de Marília Reis, e o PSB, que já teria uma vida difícil, mesmo a Marília ficando no PT, com esse apoio dela a Raquel Lira ou a outro nome que tentará o governo, pode fazer com que a vida do PSB se torne ainda mais delicada, complicada, e depois de anos e anos, quem sabe o PSB perderá o poder lá no estado, que é o de maior importância para o partido. E a Marília Reis disse que vai pedir votos para o Lula. Pensando do ponto de vista eleitoral, ela está fazendo o jogo dela. Rompe com o PT, mas tenta manter a sua base de eleitores, que é lulista, sem fazer esse rompimento de uma vez, tanto com o PT quanto com Lula. E esse é um dos problemas para ela não ir para o PDT. Existiu a possibilidade, eu pesquisei aqui em alguns sites, tinha alguma conversa nesse sentido, mas até o fato dela querer fazer campanha para o Lula acaba dificultando. O PDT tem aliança lá, por enquanto, com o PSB e o PT, mas mantém diálogo com outras forças de Pernambuco. Eu, inclusive, acho que, pensando em palanque para Ciro Gomes, seria mais viável o PDT tentar entrar numa chapa ali com outro partido e não com o PSB e PT. Vamos ver, porque isso, inclusive, pode acontecer por lá. E em São Paulo tem a ver com a saída da Marília do PT. Por quê? Vamos pensar o seguinte: lá no estado, que é o principal colégio eleitoral do país, você tem o PT apresentando o Haddad como pré-candidato ao governo e o PSB apresentando Márcio França, que, apesar das tentativas do PT de fazer com que ele desista, o França tem resistido. Marília Reis sempre foi uma moeda de troca do PT para pressionar aliados em busca dos seus interesses. Vamos lembrar, em 2018, para isolar Ciro Gomes na corrida presidencial, o PT, o Lula, na verdade, dentro da cadeia, articulou com o PSB e sacrificou, então, Marília Reis em Pernambuco, que tinha tudo para vencer aquelas eleições. O PSB sacrificou Márcio Lacerda em Minas Gerais, que tinha tudo também para vencer aquelas eleições. Em Minas, quem venceu foi Romeu Zema. Então, naquele ano, Marília Reis foi ali uma moeda de troca diante dos interesses do Lula. E neste ano, 2022, o PT poderia fazer a mesma coisa, porém agora ameaçando o PSB no estado de Pernambuco, colocando o seu nome ali mais perto da reta final, para pressionar o PSB a tirar o nome de Márcio França lá em São Paulo. E como o PSB parece, vou ser bem generoso aqui, parece se preocupar mais com Pernambuco do que com qualquer outro estado e também com o Brasil em si, aí quem sabe o PSB topasse tirar Márcio França da disputa para não ver o seu poder ameaçado no principal estado para o partido. E para o Haddad em São Paulo, é claro que o Márcio França fora da disputa facilitaria para ele, pelo menos no primeiro turno. Já que no segundo turno, na minha opinião, o Haddad vai ter dificuldade de vencer qualquer um oponente, porque a sua rejeição no estado de São Paulo é gigantesca, muito maior do que a dos seus concorrentes. E agora, o PT, sem essa moeda de troca, pode ser que o PSB consiga bater o pé e levar a candidatura do Márcio França até o fim. Então, todos esses movimentos aqui, na minha opinião,
acabam dificultando para o Lula. Insisto, ele continua favorito na Bahia e em Pernambuco, mas em São Paulo a situação está bastante aberta e tudo que o PT quer é ter um palanque o maior possível para o Haddad e para o Lula no principal colégio eleitoral do país. Meus amigos, então é isso. Lembrando que tudo que eu falei é o que está acontecendo até esse momento, mas daqui a pouco pode mudar e qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.